Pessoal de casa, vamos nessa aula resolver exercício de permutação caótica. Vamos para cá. Primeiro a gente vai explicar, bem explicadinho, o que a gente vem explicando nas aulas anteriores, né? Vamos para cá. Você tem permutações caóticas, a gente encontrou a fórmula na aula anterior, né? Você tem a permutação desses quatro números aqui. 2, 1, 4 e 3. O 2 ocupa o lugar do 1. O 1 ocupa o lugar do 2. O 4 ocupa o lugar do 3 e o 3 ocupa o lugar do 4. Esses quatro números aqui é uma permutação caótica. Por quê? Porque nenhum deles está no seu local primitivo. Aqui também será. O 3 ocupa o lugar do 1, o 1 ocupa o lugar do 2, o 4 ocupa o lugar do 3 e o 2 ocupa o lugar do 4. Também é uma permutação caótica. Qual é a característica de uma permutação caótica, pessoal? É que nenhum número esteja no seu local primitivo. Já que 1, 3, 4, 2 não é uma permutação caótica. Por quê? Porque o 1 ele começa a numeração, né, no seu local primitivo. Então não é uma permutação caótica. Vamos repetir a explicação de novo. Nas aulas anteriores a gente deduziu a fórmula, né, para calcular a permutação caótica. Esses quatro números aqui, a permutação caótica será o quê? A gente deu dois exemplos. O 2 ocupa o lugar do 1, o 1 ocupa o lugar do 2, o 4 ocupa o lugar do 3 e o 3 ocupa o lugar do 4. Não é uma permutação caótica. Por quê? Porque não tem nenhum elemento no seu local primitivo. Da mesma forma aqui. 3, 1, 4 e 2. Não é? 3, 1, 4 e 2. O 3 ocupa o lugar do 1, o 1 ocupa o lugar do 2, o 4 ocupa o lugar do 3 e o 2 ocupa o lugar do 4. Quer dizer, é uma permutação caótica. Qual é a característica da permutação caótica? É que nenhum número esteja em seu local primitivo. Já aqui não é. Por quê? Porque o 1 está no seu local primitivo, né? O 3 não está, o 4 não está, o 2 não está, mas o 1 está. Então aqui não é uma permutação caótica. Vamos resolver o exercício. Calcular a permutação dos números 1 e 2. Então vai ser que aqui, dn igual a n fatorial igual a 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial. Por que esses dois termos? Sempre, pessoal, que você for calcular, de um número de 2 ou 3, começa com 0 e finaliza os números, o número dos números que quero perguntar. Então, eu vou ficar com D1 igual a 1 fatorial, né? Vezes 1. Quem é 0 fatorial? O pessoal no início do curso de combinações, se quiser fatorial igual a 1. E 1 fatorial é igual a 1 vezes 1 é igual a 1. Então vai ficar como aqui? 1 sobre 1 menos 1 sobre 1. D1, a rotação do número é o quê? É 1 vezes 1 é 1, né? Aqui. Essa fração aqui vai ser 0. 1 dividido por 1. Subtraído de 1 dividido por 1 vai dar 0. Então D1 vai ser igual a 0. Quer dizer, a permutação de um único elemento é 0. Né? Tem que ser a partir de dois elementos para dar uma permutação. Né? Para cá, calcular a permutação dos números 1 e 2. Então vai ficar como aqui, dn igual a n fatorial. Sempre, pessoal, começa pelo 0 e termina no último número, né? Fica 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial, que é o enésimo termo, né? Vai ficar como aqui? Como é dois números, aqui vai ser D2, né? E esse N aqui é um número de elementos a ser permutado. Vai ficar como aqui? D2 igual a 2 fatorial
dividido por, multiplicando, aliás, 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre o fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial. Né? Pessoal, aqui a gente pode fazer direto, né? A gente já viu um exemplo aqui. 0 fatorial é 1, né? Aqui vai ser 1. 1 fatorial vai ser 1 vezes 1, vai ser 1. Tá verdade? Então aqui é 0. Vai ficar D2 igual a 2 fatorial, que multiplica 1 sobre 2 fatorial. Né? Vai ficar como aqui? D2 igual 2 fatorial que multiplica 1 sobre 2 fatorial. Vai ficar como? 2 fatorial sobre 2 fatorial. Como está em fatorial os dois números, né? A gente pode dividir. E são iguais, né? Vamos para cá. D2 igual a uma permutação. Quer dizer, 1 e 2 tem uma única permutação, né? Por quê? A gente pode ver esse visível, né? O 1 está no seu local primitivo, o 2 também está. Para eles permutarem, vamos permutar uma vez. O 2 ocupa o lugar do 1 e o 1 ocupa o lugar do 2. Vamos para esse exemplo aqui. Calcular as permutações dos três números. Fica dn igual a n fatorial 1 sobre 0 fatorial, aqui, né? Menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, né? Menos 1 sobre 3 fatorial, que é o enésimo termo, né? Quer dizer, sempre, pessoal, nesses exemplos, começa com 0, né? Começa com 0 e finaliza no n. Como ele aqui era um elemento desse primeiro exemplo, finaliza no 1. Né? Como são dois números no segundo exemplo, finaliza no 2. Sempre começando com 0. Né? Como aqui são três elementos, aqui 1, 2, 3, a gente finaliza no 3. Então vai ficar como aqui, D3, né? D3 igual a 3 fatorial e multiplica, né? 1 sobre 0 fatorial é 1 sobre 1, né? Então pode fazer aqui, menos 1 sobre 1 fatorial. 1 sobre 0 fatorial é 1 sobre 1, menos 1 sobre 1 fatorial é 1 sobre 1. A gente viu aqui, a gente deu um exemplo. Um exemplo. Vai restar aqui, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial. Não é verdade? Aqui vai ser 0. Né? Vai ficar como aqui? D3 igual a 3 fatorial que é 2 fatorial, pessoal? 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1 é igual a 2. Não é? Fica 1 sobre 2. Quem é, pessoal? 3 fatorial. É 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Né? Menos 1 sexto. Pessoal, quando cai nessa condição, a gente faz primeiro os cálculos que estão entre colchetes. Então vai ficar como aqui? D3 igual a 3 fatorial que multiplica. Tirando o mínimo entre 6 e 2, vai dar quem? Vai dar 6, né, pessoal? 6. Vamos para cá. 6 dividido por 2, pessoal. 3. Não é? 6 dividido por 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 que multiplica 1, 3. 6 dividido por 6 dá 1.
que multiplica 1 fica menos 1 aqui. D3 é igual a 3 fatorial, que multiplica 2 sextos. Né? Porque 3 menos 1, 2. 2 sextos. Né? Mas quem é 3 fatorial aqui, pessoal? É 6, né? Vai ficar como aqui, D3 igual a 6, que multiplica 2 sextos. D3, né, igual a 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 6, 2. Duas permutações aqui. Isso aqui é fácil de ver. Você pegou esses três números aqui, 1, 2, 3. Vamos perguntar caoticamente. O 3 ocupa o lugar do 1, o 1 ocupa o lugar do 2 e o 2 ocupa o lugar do 3. Primeira permutação. Segunda permutação. O 2 ocupa o lugar do 1, o 3 ocupa o lugar do 2 e o 1 ocupa o lugar do 3. Quer dizer, são essas duas permutações que a gente faz caoticamente. Se a gente tentar fazer outra, não vai dar certo. Por quê? Porque se você colocar aqui o 1 no lugar do 2 ou o 1 no lugar do 3, não vai ser permutação caótica, porque ele vai estar no seu local de origem, né? Da mesma forma aqui, o 1 com o 2 e o 2 com o 1. O 1 vai estar no seu local de origem. Então, os dois casos de permutação caótica, esse aqui é o 3, 1, 2. 3 no lugar do 1, 1 no lugar do 2 e 2 no lugar do 3. Aqui, 231, 2 no lugar do 1, 3 no lugar do 2 e 1 no lugar do 3. Próxima aula a gente continua com mais exercício.